Todo mundo trouxe a apostila? Todo mundo traz a apostila na aula, não? Traz? Traz. Então, já pode começar aí? Pode? Gente, a paz do Senhor. Povo de Deus, para mim é uma honra estar aqui. Tive ausente alguns dias aí, por conta da minha correria, de algumas agendas. Mas provei a Deus essa noite. Eu confesso que eu estava um pouco ansioso, né, e preocupado, né? Eu sempre começo dizendo assim, né? Se tiver alguma pergunta que eu não saiba responder na hora, pode ter certeza que na próxima aula ou depois a gente vai respondendo aí, tá bom? É um costume que eu tenho, porque eu acredito que a gente não sabe tudo e todo mundo está aprendendo aqui, não é verdade? Existe a última lição ali, a última lição, número 7, né? Que é a temática, essa última aula, lição número 7, a escolha dos 12 apóstolos. A escolha dos 12. E vamos tomar por base, né, o livro, o texto, o capítulo 3, verso 13. Essa é uma lição que eu gostei, viu? A pluralidade, a diversidade em um único propósito. Todos encontraram aí? Alguém poderia ler? Do 13 ao 19. Marcos 3, do 13 ao 19. Quem pode ler aí? Começa do 13. Começa do 13. Oi, mano. Por favor. 3:13. Que isso? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Quem foi o quê? Traiu Jesus. Nessa introdução, precisamos, né, entender que existe uma expansão. Toda a Bíblia ela é progressiva. Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó vem os 12. Dos 12 vem uma tribo. Essas tribos se tornam um reino. Então você vai perceber que toda a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Toda ela. E assim também é o reino. Nessa manifestação, Cristo está agora inaugurando um novo tempo, uma nova estação, uma nova era através do reino. E ele também, assim como no antigo, houve as 12, no novo também agora tem 12 discípulos, que se tornam 12 apóstolos. Só o que me chama a atenção nessa introdução, que o que acontece é que o que está acontecendo aqui é uma expansão, é um projeto. E dentro desse projeto, quem escolheríamos? Quem nós olharíamos e dizia, olha, esse será qualificado para essa expansão? Ou essa seria qualificada? Geralmente, deixa eu usar uma analogia de um time. Se eu for montar um time de uma equipe de trabalho, de futebol, eu tenho certeza que a gente ia olhar os currículos e ver, ó, esse perfil me agrada, esse é inteligente, esse é forte, esse tem um QI elevado, esse fala bem, esse tem uma linguagem mais culta. Geralmente, em qualquer time, em um time de expansão, de crescimento, você fala, ó, tem que pegar os melhores. É assim. O mundo que a gente vive é assim. Porém, na lógica do reino,
e o líder chamado Jesus é diferente. Ele sempre olhou, a Bíblia, é interessante isso, porque ele sempre olhou e pegou quem? Os improváveis. Pessoas que você olha e fala, ó, esse daí não tem a capacidade de fazer uma expansão, de fazer a coisa crescer, de fazer a coisa frutificar. E nessa escolha, Cristo nos mostra que ele, como um líder, ele escolhe. Foi ele que escolheu, não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi Ele fez essa escolha, e ele vai na contramão do homem, vai na nossa contramão. Porque se a gente vai montar aqui um grupo de pregadores, você vai olhar e falar, ó, esse tem perfil, esse é assim, esse é assado. Não, é desse jeito. Porém, ele pega pessoas que não têm a característica para crescimento, para expandir, e fala, é você. É aquele. E essa introdução sobre essa expansão, você vai ver que sempre na Bíblia Deus pegou os improváveis. Pegou Abraão, Sarai, que já era avançado em idade, e diz, olha, através de vocês haverá uma expansão. Porém, improváveis. Porque se a gente for olhar para a lógica, a gente ia pegar jovens, pessoas com vigor, com útero fértil, e dizer, através de você. Porque isso joga uma lógica. A lógica é ir na contramão da sociedade. Não é isso que Paulo diz? Que ele pega as coisas que não são? Porque é aí que está a glória. É aí que está a manifestação. De pegar aqueles que não têm aparência para ser. Que não têm pernas para correr, mas ele dá essas pernas. Então, dentro dessa lógica do reino, nessa expansão, nesse crescimento, ele olhou e pegou, ó, pessoas improváveis. Pessoas que, se nós formos olhar, não têm as características para trabalhar nessa grande, ou a maior obra de todas. Fora a salvação, a manifestação da expansão do reino na terra, você vai pegar sempre os melhores, os mais qualificados. Porém, Cristo, ele faz uma escolha, que nós vamos ver, totalmente na contramão de tudo que a gente pode imaginar. Porque ele não foi atrás de fariseu, não foi atrás de escriba, não foi atrás de doutor da lei, mas foi em regiões periféricas, de pessoas iletradas, sem muita cultura, sem muito entendimento, que não fala bonito. E geralmente a gente vai pelo quê? Se fala bonito, se vai para frente, tem um bom comportamento, a gente olha, esse faz parte. Porém aqui, nessa lição, vamos ver que Deus trabalha na contramão. Jean, e como que funcionou essa escolha? Funcionou através da oração. Grita bem alto aí, oração. A oração, igreja. Cristo precisaria orar para mostrar exemplo. 100% homem e 100% ele é o líder. Ele é um líder que está moldando os seus liderados. Pescadores, cobradores, revolucionários. Para essa expansão, pegou pessoas improváveis, que não têm influência nenhuma. Só que isso tem que deixar claro, que essa escolha não partiu de Pedro, não partiu de Judas Tadeu, não foi uma autoescolha, dizendo, ó, eu vou. Foi ele que escolheu. Baseado no quê? Na oração. E essa oração é um alinhamento com o céu. É um alinhamento com a Trindade. Por quê? Porque se eu vou mostrar alguns versículos que eu fiquei observando sobre o ministério de Jesus. Em tudo que ele ia fazer, ele orava. Na iniciação do seu ministério, ele orou. Eu estou aqui mexendo no celular porque eu estou aprendendo ainda a mexer. Estou ficando tecnológico igual o Tarcísio, igual o Marclay. E eu gostaria que você pegasse sua Bíblia aí e abrisse em Lucas 31, 21. E quem puder ler aí para mim, ficaria muito grato. Capítulo 3, verso 21.
e todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, os céus se abriram. Isso. E o 22 também. E o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele falou propósito com o povo, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado. Nessa manifestação, quando o Espírito desce, ele ora. Existe também na direção quando ele vai pregar para Galileia, que está em Marcos capítulo 1, verso 35 ao 38. Quando ele foi no início do seu ministério, para ter uma direção para pregar, para escolher os 12, orar antes de ser crucificado no Getsêmani, que ele ora 3 vezes, separa os discípulos. Em tudo que Cristo vai fazer, ele ora. E a oração é necessária para tomar qualquer direção. Se você quiser, eu passo no grupo, mas toda uma categoria de oração que Cristo faz para iniciar o ministério, para pregar, para escolher os 12, até para sofrer rejeições, ele orou. Jean, onde está isso? Na rejeição. Marcos capítulo 6, verso 41. Ele ora antes e no capítulo 7 ele sofre rejeição. Porque a oração prepara, a oração direciona. Em tudo que Cristo vai fazer, ele começa a orar. Quando até para ensinar para ele orar, coloca aí para você ver, Lucas capítulo 11, verso 1. Quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele está orando antes. E quando ele acaba de orar, os discípulos pedem para ele ensinar. Jean, por que isso? Porque até para ensinar a orar, eu tenho que orar primeiro. Até para me falar, eu preciso tomar uma escolha. Ore antes. Jean, por que eu tenho que orar? É algo simples. Só vou trazer a memória numa aula. Para não agir pelas emoções. Para não ir pela aparência. Jesus estava mostrando que como um líder, em tudo que ele fazia, orava. Para mostrar para os seus liderados que qualquer decisão que vai tomar na vida, ore antes. A necessidade de orar. Até para me chegar aqui e falar, você tem que orar, eu tenho que orar primeiro. Enquanto ele está orando, ele acaba de orar e você fala assim, me ensina a orar. E a oração é um fato importante para tomar escolha. O problema é que muitas pessoas estão falando de oração. Irmão, você deve orar, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. A pergunta que surge é, e você? Porque você vai ver aqui, a gente vai ver nessa aula, que para ir, primeiro precisa estar. E isso lhe dá autoridade. Eu confesso que o que mais me chamou a atenção sobre estar aqui hoje, e descer uma preocupação sobre a minha alma, foi o quê? Por quê? Porque para ensinar, para ter autoridade no ensino, para não ser apenas uma troca de informação, eu tenho que viver aquilo. Eu confesso que essa tarde, eu trabalhando, entregando um gás na chuva, eu fiquei pensando, porque a Bíblia fala que Jesus ensinava com autoridade. E o que é autoridade? É fazer antes, é dar exemplo antes, é mostrar, olha, antes de fazer, viva. Porque o evangelho tem crescido, sim ou não? Sim ou não? Mas a pergunta é, se o evangelho está crescendo, e a gente vê isso, porque as pessoas estão cada dia mais escândalos. Cada dia que passa, já é bíblico? É. Mas não deveria ser algo diferente? Pessoas mais transformadas? A sala mais cheia? A gente aderir mais isso? E quando eu falo na questão de começou falando sobre leitura, por que o Brasil é tão pobre na leitura? Nós somos assim. É cultural? Será que falta pessoas que, de fato, falem mais sobre isso e viva mais sobre isso? Porque parece que a ênfase da pregação, a palavra por si só tem poder, sim ou não? Sim ou não? Porém, quando o orador ele vive aquilo, o que ele está falando, tem mais eficácia. Surge mais efeito no coração das pessoas. Eu confesso que a gente fica se preocupando, Senhor, qual é a informação que eu vou falar? Qual é o caminho que eu vou trilhar?
Mas surge a pergunta, está vivendo? Está indo? Já está pregando? Não, não é isso. Mas é trazer o exemplo e viver esse exemplo. Na escolha dos 12, ele falou, eu não posso agir pela emoção, não posso ir pela aparência, eu preciso estar alinhado com o reino, com aquilo que é divino, com o Pai. E como um filho, Cristo, ele esvaziando da sua glória, se tornou o quê? Um servo. E como servo, ele tem que estar alinhado com o seu Senhor. Falou, eu não vou agir pela minha escolha. Por mais que em Marcos, no capítulo 3, você vai ver que ele fala, ó, eu escolhi o que eu quis. Mas essa escolha não está atrelada a nós, porque ele ora, tem um alinhamento espiritual, tem uma conexão com aquilo que é divino, e ele desce do monte e vai escolher o que ele quis, alinhado com o mundo espiritual. E essa escolha é alinhada, igreja. Essa escolha não é uma baseada na aparência, como um profeta que a gente conhece. Que profeta é esse? O profeta Samuel, que entra na casa e fala, ó, é esse, e o céu grita, não. Não é conforme aparência, não é conforme fala. Só que essa escolha, você vai ver que ela é extraordinária. Essa escolha move o reino na terra. E essa diversidade na unidade, se você ficar gravado nessa aula, eu ficaria muito grato. Porque é uma diversidade de personalidade que une dentro de um propósito só. Mas essa união porque tem um cabeça. E esse cabeça não está atrelado pela aparência, não está atrelado pela forma que vai falar, não. Ou pela escolha de quem vai achar, ó, esse não deveria ser escolhido, esse deveria ser escolhido. Por quê? Porque Jesus ele tinha muitos discípulos. Ele tinha esses 12, esses seletos, sim, mas tinha 70. E ele não ficou dentro da pressão dos 70. Não, eu vou conectar com o Pai. E essa escolha não vai ser baseada na emoção. Não vai ser baseada na aparência. Jean, ele orou a noite toda. Ele sobe porque grandes decisões requer grandes períodos de oração. A oração é a chave para alinhar a escolha divina com a escolha terrena. Quer dar certo embaixo? Se alinha com aquilo que está em cima. E não tem a ver com performance. Porque você vai ver que, um exemplo, eu tenho um estilo de dar aula. O Tarcísio tem outra. O Maclay tem outra. Só que tudo isso faz parte de uma escolha divina. E cada um, isso é tão extraordinário dentro dessas escolhas, porque talvez nessa escolha não vai agradar você. Vou dar um exemplo. Jean, eu não gostei do seu jeito, mas gostei do Tarcísio. O estilo dele fala mais comigo. Não, nem o Jean e nem o Tarcísio. Não, o estilo do Marquei é melhor. Mas isso pode ser uma escolha sua, de identificação com a pessoa. Mas você entende que talvez fulano não agradou, mas o ciclano pode agradar? Porque nessa diversidade, ele sabe quem encontra no meio do caminho. Talvez Pedro não agrada, mas Judas Tadeu agrada. E isso vai criando o quê? Um corpo dentro da igreja. Porque cada um tem a sua especialidade. E dentro dessas escolhas divinas em Marcos, mostra isso. Você vai ver aí, que no texto base, Jesus chama para primeiro estar com ele. Para ser discípulo. No tópico aqui eu achei muito bom, que quem escreveu, e está bem assim, ó, não devemos tomar isso como regra, pois não somos Jesus, não somos Deus, dependemos das orientações, não dependemos da orientação de homens, mas de Deus para tomar decisão. Após ser chamado apóstolo, antes de ser chamado apóstolo, os 12 antes eram discípulos. Grita bem alto, discípulos, para depois apóstolo. Primeiro eu tenho que estar. Repete aí comigo. Primeiro tem que estar. Para depois ir. Primeiro é estar, igreja. Primeiro é ter Jesus. Primeiro é ter
ele, para depois ir. Primeiro ter ele. É a lógica. Seria irracional eu enviar alguém se não esteja comigo. Que não passou pela escola, não sentou para aprender, não viu os milagres de perto. Porque antes de eu chegar lá, eu tenho que sentar. E antes de ser apóstolo, mensageiros, fundadores, Jesus chama primeiro para estar com ele. Independente do perfil, independente de ser calmo, independente de ser explosivo, independente de ser calculista, independente se fala bem, se tem uma boa oratória, se tem um bom português ou não. Antes de ser enviado e falar, ó, eu vou às nações, primeiro ele chama para ser discípulo. Antes, ó, estou escolhendo, mas primeiro vocês vão estar comigo. No texto base, você vai ver que está escrito bem assim, olha. E nomeou 12 para que estivesse com ele. Versículo 14. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandou pregar a palavra. Porque antes de ser enviado, eu preciso estar. Antes de ensinar, primeiro eu preciso aprender. Porém, a gente está vivendo uma inversão, sim ou não? Sim ou não? É muita gente falando. É muita falácia. Antes de estar. E primeiro estar, eu fiquei pensando. Imagine você querer iluminar ambientes que você está apagado. Imagine você querer a conversão da sua família, sendo que é você que precisa se converter primeiro. Senhor, não, Senhor, eu quero fazer a obra, mas a primeira você deixou a obra do Espírito fazer em você? Isso é tão pesado, porque quem recebe Cristo tem autoridade para falar. Quem recebe Cristo é liberto, sim ou não? Mas há um monte de gente amarrado querendo libertar. É muita gente apagada querendo acender. É muita gente dizendo, eu sou enviado, mas esteve com ele. É muita gente querendo pregar, mas não quer fazer o básico. Sabe por quê? Porque está entrando algo chamado máscara, arrogância. E Jesus ensina que os discípulos, eu escolhi, mas primeiro você vai andar comigo. Primeiro você vai estar comigo. E antes de ser apóstolo, eu sou mestre, seja aluno. Eu falo isso como a gente faz parte de uma geração, né? Está atropelando. Está avançando o sinal. Não, eu já sou. Talvez tenha a palavra, ó, você será. Mas para ser, esteja. Esse é o complicado, igreja. Porque é muita gente apagada querendo acender o ambiente. É muita gente querendo ensinar, mas não senta para aprender. Não lê um livro. Não paga um curso. Não vem nem na escolinha. Aí quer depois ficar opinando, não, é porque eu sou. É porque eu faço. Dizer, não, eu já sou apóstolo, mas a pergunta é discípulo? E dentro dessa escolha, eu coloquei uma frase aqui que eu fiquei lendo. Porque antes de ser mensageiro, apóstolo, Jesus quer que sejamos dele companheiros. Antes de qualquer coisa. Porque está faltando, vocês, né, sala, a gente sabe, autoridade, poder de Deus na vida, porque senão só é troca de informação. Está aqui na escolinha, é uma troca de informação, sim ou não? Mas tem que ser algo a mais, porque nós estamos falando da palavra. Nós estamos falando do Espírito de Deus através da palavra. Então a palavra, o ensinamento, a doutrina, tem que fazer esse efeito na nossa alma.
Não é apenas um lugar que eu vou lá, mas não é. Aqui o ambiente é sagrado, a palavra é sagrada. Já, mas é mais acadêmico, é mais por isso mesmo. Porque é o ensinamento que traz estrutura. É o ensinamento que traz mais para perto. E esses momentos de estar mais perto é momento de dor, de impaciência. Quando ele chama para perto, são ambientes que a gente não compreende. Porque você vai perceber que quando Jesus começou a andar com os discípulos, ele caminhou por lugares, tempestade, Gadara, multiplicou. Ele fazia um discurso que nem os seus discípulos às vezes entendiam. Mas é nesses ambientes que tem discurso que nem eu entendo às vezes, que ele está dizendo, estou trazendo você para perto. Porque antes de eu lançar, é perto. E quando ele traz para perto, é o que a gente passa no processo da regeneração. É prova atrás de prova, é angústia atrás de angústia. E a gente vem para o culto, Senhor, eu quero a mensagem de milagre. Aí ele fala, não, eu sou o pão, se alimenta de mim. Ah, não vai ter transformação hoje não? Não, é pão para você. Porque é isso que vai gerando a transformação no indivíduo. Então, antes de ser enviado para ser um apóstolo, seja discípulo. Porque o que vai entregar para nós? Grita bem alto, a autoridade. Jean, por que isso? Você vai perceber, está no versículo, que está lá, para pregar, para expulsar demônio, enfermidade. 3 coisas. Sim ou não? No texto base? Está aí no texto base. E está assim, para que tivesse poder. Vou voltar, para que estivesse com ele e mandasse pregar. Para que tivesse poder para curar as enfermidades e expulsar demônio. Jean, o que é enfermidade? Algo natural. O que é demônio? Sobrenatural. Então, quem está com ele para ser enviado, você vai pregar, vai transmitir, será um orador da palavra. Mas não é só isso. Vai ter poder. E esse poder vai ter legalidade sobre aquilo que é sobrenatural, demônios. Esse poder vai ter sobre enfermidades, algo natural. Jean, tem enfermidade que é sobrenatural? Tem, demônios, vai expulsar. Jean, tem coisa que é natural? Vai ter poder? Terá, enfermidades. Vocês vão ter poder. Porque quem está com ele e é enviado, tem autoridade para isso. Ordem espiritual e ordem natural. Porque tem coisas que a gente vai ter que entender, que são coisas espirituais. E tem coisas que são terrenas. Então esse poder é para isso. Estar com ele é para isso. É apenas pregar? Não. É ter a autoridade sobre questões sobrenaturais e questões naturais. Então, primeiro é estar com ele para ter essa autoridade, para ter esse poder. Porque ele não vai enviar a igreja. Ele não vai enviar, porque ele é o dono da sabedoria. E ele não vai enviar quem não teve com ele. Ele não vai enviar quem não tem essa autoridade. Essa autoridade, igreja, ela é poderosa. Essa autoridade, esse poder é glorioso. E deveríamos mergulhar mais nisso. Navegar nessas águas de poder. Porque permita, é que o que me chateia às vezes assim, é que tem gente que só fala. Porque já viu uma pessoa simples, mas que esteve com Deus? Quando ela fala? A igreja sabe, tem gente que fala bonito. Mas você fala, tá faltando. Não sei. Você fica assim, sei lá. Foi boa, mas já vi gente com uma simplicidade que fala com autoridade aquilo que viveu e com poder. É outra pegada. Eu confesso que a gente que prega às vezes fica preocupado, o que eu vou falar, como eu vou agir, mas esquece que às vezes quem age é o Espírito.
autoridade por detrás daquilo. Então, antes de ir, esteja. E talvez não, é certeza, você vai gastar mais tempo estando do que indo. Porque o tempo de preparo sempre é maior do que o tempo de missão. E talvez, né, é que eu sou meio pancada. E talvez você fala, por que eu não fui ainda? Porque Deus está te preparando. Por que eu não estou indo? Porque Deus está te forjando. E geralmente, quem é aceso, ele vai levar você para o lugar apagado. Se ele te iluminou, ele não vai te levar para o lugar que está iluminado. Porque quando você... Não tem lógica, é um lugar que cheio de lâmpadas, fala, vou te colocar no meio mais de uma lâmpada. Não. Eu preciso te levar num lugar que está apagado. Preciso te levar onde tem enfermidade. Vou te colocar no meio onde tem pessoas curadas. Vou te levar onde tem pessoas libertas. Não, tem que ligar para... Então é isso. Enviou poder natural, sobre coisa natural, enfermidade, espirituais. Eu estou fazendo um curso lá de pós em teologia pentecostal, e o bom da nossa teologia e da palavra de Deus, que essa é a palavra, é que tem que unir aquilo que é intelectual com uma vivência. Aquilo que é intelectual com uma experiência divina. O pentecostalismo, ele preenche essas duas lacunas. Você quer pessoas cultas? Terá. Mas também quer pessoas com experiência? Também terá. Experiência de vida? Não, experiência com o Espírito de Deus. Então preenche essa lacuna. O problema é que a gente está vivendo um desequilíbrio. Fala, faltando poder. Aí tem gente que fala, tem poder, mas não tem. E essa é a questão. Estar com ele é ter o verbo e o Espírito. O Espírito e o verbo, a palavra. Estando com ele, eu tenho essa autoridade. Aí eu te faço uma pergunta, está faltando ou não está faltando essa autoridade? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês estão aí? Está faltando ou não? Tem gente que fala bonito, igreja. Uma prova de que está faltando autoridade, os próprios pregadores, eles aderiram tanto cacuete, né, para interagir um pouco na mensagem, que ele mesmo vai querer o poder da mensagem. Da mensagem. Tem que ficar fazendo um monte de subterfúgio, um monte de coisa, e o povo está ligado. Só que se você está pregando no poder do Espírito Santo, você está pregando a palavra. No poder do Espírito Santo, você não precisa ficar fazendo teatro e o povo prestar atenção em você, né? Não precisa. Não precisa. Mas isso aqui falta o orador, o profeta. Está com ele e os ouvintes também. Porque às vezes os ouvintes querem, eu quero o profeta, o apóstolo que esteve com ele. Mas a pergunta é, e você? Porque talvez a mensagem que dá para o apóstolo que esteve com ele não vai agradar você porque você não está com ele. Está entendendo? Porque, não gostei da mensagem, mas a pergunta é, você leu a Bíblia? Para saber se pelo menos é heresia ou não? Não, um exemplo, eu não gostei. Tá, mas e aí, você leu pelo menos? Vou te dar um exemplo, tema de congresso. As pessoas colocam um tema. Aí chama o pregador prega no tema, eu não gostei, mas foi o tema. O tema está falando sobre santidade, o texto está falando sobre santidade, aí o pregador prega sobre santidade, debaixo da unção, aí o pessoal, não gostei. Mas por quê? Não. Tá vendo? Aí vai entender. Porque o povo está assim. Não, eu também, mas está com ele primeiro? Olha, eu vou falar uma coisa. Quem esteve com ele e houve alguém que também esteve com ele, é impossível não casar. Porque o Espírito testifica. É impossível. Se você vê alguém cheio no culto ouvindo, e um cheio no culto falando, casa. É azeite lá, azeite cá e azeite lá. Independente se ele fala quieto, mas quieto não, se ele fala mais manso, independente se ele é mais um alço da vida, independente do estilo. Porque a gente atrelou isso, só esteve com ele se bateu o pé. Só esteve com ele se fez um mover na igreja. Aí muita gente que não esteve com ele, não, é Deus na vida do pregador, do homem de Deus, porque falou línguas estranhas, fez um
pulou do altar para baixo. Pode acontecer o homem cheio? Pode. Porque a gente fica o quê? Visuais. Quando eu não oro, eu fico visual. Mas quando eu oro, eu fico discernindo tudo. Porque eu estive com... E ele não discernia tudo? Porque estar com Cristo é estar com a sabedoria encarnada. Estar com Cristo é estar com o verbo, a palavra. É estar com o Espírito que liberta, o Espírito que unge, o Espírito que ilumina. Estar com Cristo é ter o pão sobre a boca. Mas não, eu quero ir... Aí quer não, eu sou... É por isso que a gente está vivendo esse caos. Pode aplicar. Pode aplicar. Porque é muita gente dizendo, aqui é uma padaria, mas quando você entra para comprar pão, não tem pão. Ah, eu tenho de Deus, mas você entra para ver se tem Deus, não tem. E não adianta, gente, é extraordinário, né? Porque é bom estar no ensino. Porque não adianta a pessoa chorar, não adianta a pessoa gritar, então, assim, não adianta, filho. Tem. Se não tem, vai buscar, vai estar com ele. É igual mesmo, se eu vim para cá despreparado e você fizer uma pergunta, e por isso que eu falo, ó, porque às vezes a pessoa, você está falando de um tema, a pessoa vai lá no Apocalipse. Eu falo, se você não der essa resposta, porque eu não estava preparado para essa pergunta. Porém é isso, às vezes a pessoa, em vez de ela aderir, um exemplo, perguntar, quem leu a apostila em casa? Algumas pessoas não leu. Aí vem, não gostei da aula. Mas leu a bendita? Esteja com ele primeiro. Não é pregação, tá? Mas é porque eu sou assim, didático. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, esteja com ele primeiro. Vamos aqui para o tópico, tá? Porque ele começa a escolher. Independente do perfil, tá? Independente, ele ora, se conecta, desce do monte, escolhe 12. Independente do perfil dos 12, primeiro está com ele, para depois ser enviado. E Jean, e quem são esses 12? Você leu comigo, vamos ler ali, que a gente vai entrar nos nomes? Foi quem? Simão, que pôs o nome de Pedro. E Tiago, filho de Zebedeu. E João, irmão de Tiago, que pôs o nome que significa filho do trovão. Filhos do trovão. Você percebe que ele troca o nome. Trocou o nome. E Jean, o que representa trocar o nome na Bíblia? Grita bem alto, trocar a essência. E quando troca essa essência, troca o destino. Aqui a apostila colocou 2 exemplos que eu achei extraordinário, que foi de Abraão e Jacó. Você vai ver que no nome de Abraão ele acrescenta uma letra. E logo de Abraão, quando ele troca de Abraão, ele troca de Sarai também sua esposa. De Abraão ele acrescenta, de Sarai ele tira. E depois que ele faz essa troca, nasce o filhinho. Nasce Isaac. Porque de um ele tira, de outro ele se acrescenta. Só que quando tira de um, coloca em outro, vai gerar alguma coisa. Porque tem troca. Igual de Esther e Radassa. Radassa desaparece, Esther aparece. De Jacó, no encontro, troca o nome. Porque quando ele troca o nome, ele troca a essência. Aquilo que ele troca, ele faz gerar. Tem alguns que nesse encontro, na troca de nome, da essência, ele fere. Só que com Pedro, que tem por nome Simão primeiro, que é aquele que ouve. E depois ele troca para Pedro. Rocha, fragmento de pedra. Petros. O que ele estava dizendo? Olha, o que é aquele que ouve? Aquele que senta para aprender. O que é a sabedoria? Mas e pedra? Fragmento de rocha? É aquele que sustenta. Aquele que é refúgio. Então vai dizendo, vamos conjecturar aqui, está dizendo, se até hoje você ouviu, mas agora você precisa sustentar. Você precisa ser uma pedra, vai ser uma pedra de apoio. Quem é Pedro? Jesus troca o nome de Simão, aquele que ouve, por pedra, rocha. Logo, é a primeira vez. Está na onde isso?
João, capítulo 1, verso 42. Quem pode abrir aí? Eu confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso ainda, acredita? Eu estou falando aqui, mas eu estou nervoso. É a câmera, gente, me acredita? Estou aprendendo. Tenha paciência comigo, tá bom? 3 anos sem dar aula. João, capítulo 1, verso 42. Isso, capítulo 1, verso 42. Levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Quer dizer? Pedro, que é fragmento. Então, até então, desde o Antigo até o Novo, tem essa característica de Deus, Jesus, ter um encontro e mudar essa essência, mudar o destino da pessoa, na direção da vida. Imagine aí que, ele olha para nós assim e fala: Jean, você se chama Jean, que veio do derivado também João, gracioso. É o derivado do meu nome, é meio francês. Aí ele falou: você não será chamado mais gracioso não, Jean. Seu significado, seu nome não será mais assim não. Seu nome será pedra, rocha. Esse será vai deixar de ser gracioso. E eu vou trocar. Porque você vai deixar de ser uma pessoa. Porque eu vou direcionar, canalizar de que você fazia, para agora você virar e ser uma outra pessoa. Então, olha bem, até então é Simão, aquele que ouve. O que ouve, o que ouve, o que ouve. Quando encontra Jesus, você fala: agora você não apenas ouvirá, vou mudar. Pedra, fragmento, rocha, porque você vai sustentar, será um refúgio, você será um líder. Você vai ver que Pedro, a lista começa como Pedro e termina com Judas. E termina com a negativa, aquele que traiu. Começa com o líder e termina com aquele que acabou a vida, o traidor. E essa lista é extraordinária. Porque você vai ver que Pedro quem era? Um pescar? E Deus falou: você vai ser o líder. Só que se você for olhar a característica, quem deveria ser líder? Judas. De ser calculista, é 9h30 ou 9h? Ah, tá, então eu esqueci o horário. Eu estou aqui, esqueci. Então você vai ver que pela característica, minha opinião, quem deveria ser o líder? Judas. Você vai escolher um pescador para ser líder de um dos maiores projetos existentes na Terra. Tem lógica ou não? E na hora que ele troca o nome, ele troca a essência. Você vai deixar de ser aquele que apenas ouve e vai viver na prática, você vai sustentar. Você será um refúgio para os seus irmãos. Na apostila está aqui, quem é Pedro? O nome Simão é aquele que ouve. Demonstrava ser um homem sábio, um homem que entende demais a igreja. Um homem que ouve conselhos, ouve a palavra. Então Deus muda a característica e a essência de Pedro. Ele será um líder. O líder da igreja. E quem Pedro será? Abre aí 1 Pedro, capítulo 2, verso 3-7. Quem puder abrir aí. Que ele fala sobre essa questão da pedra. 2, 3. É o 3, ó, 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 2, verso 3, perdão. Já leu 4, que vai ser até o 7. Por favor. Para ele a pedra rejeitada, sim, pelos homens, mas para nós eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
Por intermédio de... Então, Pedros, que vem de fragmento de pedra, quem é a pedra principal, o fundamento principal? Então, Pedro, ele é um fragmento dessa pedra que fará parte desse edifício. Então, quando ele já muda o nome para aquele que, ó, você vai fazer parte de um projeto. Porém, eu sou a pedra principal, Pedro, mas você faz parte desse fragmento. Você será o cabeça. Então, você vê que ele trabalha na contramão. Porque quem a gente olha e fala, não tem capacidade, eu falo, é esse que será. É esse que vai ser. E ele tem essa característica. E quem ele muda mais o nome? Na outra página, Tiago e João. Que recebe o nome de filhos do trovão. E por quê? Porque eles são mais ativos. Eles são mais dinâmicos, vamos dizer assim, né? Enérgicos, né? Impetuosos, né? Então você vai ver que tem uma parte que eu achei interessante em Lucas 9, 54. De quando Jesus está passando por Samaria, que ele não é bem recebido. Acho que eu coloquei o certo. 9,54, vê se eu coloquei o certo aí. É esse mesmo. Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Você vê que ele já não passa a mão? Então, Jesus está passando por Samaria, não receberam Jesus. Olha como Elias. Vamos orar aqui para queimar todo mundo? E o que Jesus responde? Eu não vim para destruir, mas para Quando Jesus muda o nome, sabendo da energia deles aí, do ímpeto deles, Deus estava o quê? Canalizando. Vamos imaginar um boi selvagem, dizendo, ó, você sempre atacou desse jeito. Só que eu vou usar toda a sua intensidade para o lugar certo. Porque tem pessoas que são intensas, sim ou não? Se você gravar isso nessa aula, ficarei muito grato. Ser intenso em lugares errados causa suicídio. Eu ser intenso com pessoas erradas é suicídio. Imagine eu querer navegar profundo em pessoas em ambientes rasos. Tá entendendo? Tem pessoa que é intensa, é dela. Ela não consegue ir pela metade, só se entrega por inteiro. Porém, se eu me entregar por inteiro em ambientes rasos, eu nunca esqueço isso. Deixa eu trazer um exemplo. Eu era molecão, e a primeira vez que eu fui no Sesc, aí eu vi uma piscina. Aí eu fui correndo. Eu não sei nadar, mas eu gosto de me jogar na água. Não, eu não contei, é difícil eu falar isso, mas eu vou falar aqui. Corri, achando que era um pouco funda. Só que eu me joguei, quando eu fui ver, bati ali no joelho. Então a queda foi... Na hora que eu caí, bati joelho, bati tudo. Aí todo mundo, tá bem aí, já eu? Tô bem. Mas aqui eu falei, meu Deus, a perna doeu, o joelho doeu. Por quê? Porque eu fui intenso no raso. O que Jesus está fazendo? Ele está dizendo, ó, eu sei que vocês são intensos, mas eu preciso canalizar isso para a direção certa. Seja intenso onde tem mar. Se joga onde tem bastante água. Tá entendendo? Porque vou dar um exemplo. Imagina um cara que não tem medo, um cara que enfrentou a morte num crime. Por que a sensação que passa que essas pessoas são mais usadas quando vêm para a igreja? Não passa a sensação? Por quê? Porque eles não vão pela metade. Eles não conseguem, não, eu estou aqui de bobeira, vou lá para... Não, eles se entregam. Então Deus faz o quê? Já que você canalizou a sua vida em um ambiente errado, eu vou canalizar toda essa intensidade que você tem, essa dinâmica que você tem, no lugar certo. Perfeito, perfeito. O que Deus usou? Quando Paulo, ele o quê? Ameaçava contra a igreja. Ele era um boi selvagem. Na hora que ele tem um encontro com Jesus, ele falou assim, ó, eu sei que você é intenso, você já é escolhido, eu vou pegar todo esse zelo, toda essa intensidade que você tem e vou canalizar para o lugar certo. Então, o que ele está fazendo nessas trocas de nome, ainda mais de João e Tiago, é dizendo, eu preciso canalizar a intensidade que você tem. Porque tem gente que é intensa,
eu acho uma qualidade extraordinária. Quem é intenso, em sentimento, em entrega. Porém, quando canalizado para um ambiente errado, causa suicídio. É igual um cara que ama muito. Ah, eu sou apaixonado, mas se ele se apaixonar pela pessoa errada, já era. Aí eu, né, conjecturando, não, eu preciso canalizar você para uma pessoa que literalmente sabe valorizar a sua intensidade. Aqui é a mesma coisa. Mata. Eu falei, não, eu preciso... É tanto que quem está falando aqui, João e Tiago, sim ou não? Não foi o nome deles que é o filho do trovão? Intensos? E quem foi João depois? Olha a intensidade de João, que é considerado o apóstolo do amor. Olha a intensidade dele de escrever as cartas, as epístolas, a revelação. Olha a intensidade desse homem. Falou assim, ó, sua intensidade era para esse jeito, agora eu vou mudar ela. Então, você vai vendo que as características, o que eu quero frisar aqui é as características. Porque essas características, essa pluralidade de escolha de pessoas com histórias diferentes, com contextos de lares diferentes, tem alguns que não dá para saber de fato a forma que veio desses discípulos. Mas o fato é, Deus escolheu. Mas não fala assim a origem deles. Era Galileus? Era. Mas eu falo assim do lar. Você vai ver que cada um tem a sua história, o seu perfil, a sua incapacidade, a sua limitação, e mesmo assim o céu olhou e falou, é vocês. Eu só preciso canalizar isso na direção certa. Jean, qual foi os outros? Os outros foi André e Felipe. Olha a diferença. Deus pega Tiago e João, Deus pega Pedro, que são pescadores. Agora ele pega dois homens, e um entre eles é pescador também. Porém, os dois têm nomes gregos, que vêm de uma cultura helenizada. Alguém sabe o que é cultura helenizada? Alguém sabe? Sim ou não? Não, não sabe? É que assim, no mundo antigo, é assim, a cultura era a cultura grega, a política romana e a religião judaica. A cultura que imperava, por quê? Porque dentro... Quem lembra daquele sonho de Nabucodonosor? Da estátua? Cabeça de ouro, peitos de prata, cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Você vai ver que dentro da cabeça de ouro, a cabeça de ouro representa a Babilônia. Os peitos de prata, Medo-Persa. E a cintura de bronze representa o Império Grego. O Alexandre o Grande. Dentro da história, ele foi um grande imperador e conquistador. E por onde ele passava, ele deixava a cultura grega. O padrão grego. Então, o que acontece? Quando ele morre, fica 4 generais. E dentro desses 4 generais, sai de uma linhagem deles que invade Jerusalém. Que invade a nação de Israel. Que é conhecido como Epifânio. Aonde ele... Porque eu estou entrando nisso. Para a gente entender Simão o Zelote. Você vai perceber que dentro dessa cultura helenizada, que é uma cultura grega, permeou também Israel. Permeou também nessa região. Então a religião era judaica, a política era romana, porque era Roma que dominava, porém a cultura era grega. Uma cultura grega misturada com Roma. Então o nome de André e Felipe é da cultura grega, não é de uma cultura judaica. André e Felipe, que dá a entender que a casa dele namorou com a cultura grega. Porque quem está dentro é judeu, e quem é judeu é da cultura judaica. Porém, como a cultura grega, que foi um império antes de Roma, porque primeiro gregos e depois romanos. Porém, a cultura grega dominava. E essa cultura, por isso que a Bíblia, grande parte dela é o grego koiné, do Novo Testamento. Porque a cultura, imagine quem manda, vou dar um exemplo, é Estados Unidos, manda aqui. Mas a nossa linguagem é o português de Portugal. Porém, a política é brasileira. Ou melhor dizendo, a religião é brasileira. Nós somos crentes. Política dos Estados Unidos, o português de Portugal, e porém a nossa religião brasileira. Você vai ver que é uma mistura. Então, o judaísmo, os raízes, dizia, olha, a gente não se mistura com a cultura grega e não se misturamos com a política
romana. Não vamos nos misturar. Porém, tinha alguns judeus que abriram as portas das suas casas para a cultura helênica, que é a cultura grega. Então, o nome desses dois discípulos dá a entender que eles teve uma abertura para essa cultura grega, a casa deles. Então, imagine que um nome que é dos americanos, vou dar um exemplo, eu coloco sobre meu filho, Rian, é cultura deles. Então, dá a entender que eu estou namorando com a cultura de lá. Eu colocar o nome do meu filho de Maicon. Então, dá a entender que a minha cultura, eu estou pegando cultura de lá e colocando dentro da minha casa. Então, o nome deles dá a entender que eles namoraram, permita essa expressão, a cultura helênica. Você percebe que cada um tem o seu perfil? Pedro, Rocha, que é Simão, Tiago e João, que tem isso. Outro já tem uma cultura helênica no nome. Jean, e os outros? Felipe, ele é um mais evangelista, porque ele traz Natanael, que é Bartolomeu. Você vai vendo que é um dos primeiros discípulos que foram chamados. André é um dos primeiros discípulos, mas não se tornou o pilar da igreja. Tornou apóstolo, mas não se tornou pilar como Pedro. Porque eu acho que isso a gente vê hoje. Não é porque chegou primeiro que é. Eu tenho 20 anos de Guaianazes. Aí vem aí o pastor ele fala, é você que será agora. Porque não tem a ver com ordem de chegada. Você vai ver que em João, quando ele chama, que era discípulo de João, ele chama. Começa a caminhar. E dentro da escolha divina, ele escolhe Pedro, escolhe Tiago e João, escolhe dois nomes que a casa deles namoraram com essa cultura grega romana. Jean, e os outros? Os outros é Natanael, que é chamado de Bartolomeu. Eu estou correndo um pouco aqui porque eu fiquei muito num assunto e eu estou querendo correr aqui, tá bom? Bartolomeu. Jean, e quem é o outro? O outro é Mateus. Mateus, alguém sabe quem era Mateus? Acho que é um dos que mais as pessoas falam, sim ou não? Que era o cobrador. Sim ou não? Lembra da política romana? Tinha a língua grega, cultura grega, mas tinha a política romana. Lembra disso? Então imagine, o povo falar cultura helênica, falar grego, mas a política ser romana. Porém, tinha um outro lado que tinha um grupo dos judeus raízes, que dizia, não vamos nos misturar com a cultura e não vamos nos misturar com a política. Porém, quem é Mateus? É aquele que tem o sangue judeu e está trabalhando para quem? Para a política romana. Espera aí, você está trabalhando para aqueles que nos ajudam a oprimir? Imagina os radicais. Tratou ele como um traidor da pátria. Como pode um brasileiro trabalhar para os Estados Unidos que oprime a gente? Como pode alguém trabalhar para uma outra nação para pegar imposto nosso? Então os radicais olhou e disse, não dá. Então ele era mal visto. E Jesus chamou Mateus também. Então quem senta na mesa com Cristo? Pescador, traidor da pátria, homem que tem a intensidade num lugar errado, e diz, vocês todos aí, que vai sentar na minha mesa. E vai fazer parte do meu colégio apostólico. Que vai estar comigo, vai depois ser enviado. Mas é pescador? Vem. É traidor da pátria, está trabalhando para o governo, que está oprimindo a gente. Vem também. E quem é o outro? O outro é mais racional, que é Tomé, que é o incrédulo. Tomé é o mais racional, que quer ver. Você pode abrir lá para mim? Deixa eu ver aqui. João capítulo 20, verso 26. Quem pode abrir aí? Isso. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles no meio. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, Pai, seja convosco. Pode continuar. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente.
Porque ele gosta daquilo que está vendo. E tem crente que não é assim, sim ou não? Ó, eu creio, mas eu preciso ver. Porque ele andou. Você vai ver que tem algumas partes que Tomé, ele fala, não, for para a gente ir para morrer, morremos. Porém, para ver o Cristo ressuscitado, ele fala, preciso ver. Porém, ele faz uma declaração extraordinária. Porque tem cristão que é assim. Ah, tá bom, você preciso ver. Você tá falando aí, tá bom, é legal, é bonito. Ele veio até aqui, mas quem viu foi vocês, não fui eu. Cristo aparece para ele. Quando Cristo se apresenta para ele, ele tá falando o quê? Estou matando a sua incredulidade. Eu sei que você é mais racional, mas eu estou tirando vou colocar mais fé em você aí. Eu sei que você é mais calculista, porque tem crente que é mais calculista. O cara tá pregando, tá ensinando, não. Mas é assim, você vê que cada um tem a sua característica. Tem uns que é mais emocional, tem uns que é mais racional. E o outro, ele é mais oculto, que é Tiago, o menor. O Tiago menor, que é chamado filho de Alfeu, que é chamado menor por causa do Tiago. Vamos dizer assim, Tiago, irmão de João, é o maior. E esse é o menor. E esse aqui é extraordinário. Eu gostei dele. Por quê? Porque ele é oculto, mas participa. A gente fala muito de Pedrão, a gente fala muito de Tiago, até de Tomé, porque é o incrédulo, que é mais racional. Mas você vê que dentro da mesa, sentado na mesa, tem uns que é mais explosivo, tem uns que é mais intenso, e tem uns que é mais oculto. Tá bom, ó, meu nome não vai aparecer muito, mas eu estou participando. Porque todo mundo está atrelado, só não. Só o nome que aparece. Só que esse Tiago menor, junto com Judas Tadeu, são mais ocultos. Mas também estava lá. Porque você vai ver, tem gente que está com ele, esteve com ele, aprendeu dele e depois foi enviado. E aparece mais, sim ou não? Mas tem gente que também esteve com ele e é mais oculto, mas está lá. Ele não quer que o nome dele seja notório, mas ele fala, eu estou aqui também. Eu estou fazendo parte do corpo. Por que é bom frisar isso? Porque talvez seu nome não é muito citado, mas você participa, você tem importância. E antes de você vir, você já foi escolhido. Então, o Tiago menor ensina, meu nome não aparece, mas eu participo. Junto com o Judas Tadeu, meu nome não aparece, mas eu estou aqui. Tem gente que não fala de mim, mas eu estou aqui. Estou sentado na mesa do mesmo jeito. E aí, onde ele estava? Na ascensão. Ele estava na oração do cenáculo e na descida do Espírito. Tem gente que não vai aparecer muito, mas é participativo. E na onde? Nos bastidores. Um nome que, acho que eu pulei aqui, cadê? Acho que eu puxei da minha apostila. Deixa eu ver aqui. Não, é o Simão Zelote. Tá aqui, Simão Zelote, porque eu grifei tanto a minha apostila, ó, que na hora que eu fui ler aqui agora, acabei pensando que tinha passado batido. Simão Zelote. Você lembra que eu falei da estátua? Cultura romana, cultura helenizada, cultura grega, política romana e religião judaica. Você lembra disso? E quem é o Simão? O Simão é aquele que luta contra tudo isso. E quando eu falo tudo isso, mais é a cultura helenizada e a política romana. Ele não aceita. Porque a palavra zelote vem de zeloso. E eles têm isso desde Número capítulo 25. Ele sabe quem é a referência dele? Números capítulo 25. Elias, quando ele mata os profetas. Judas Macabeus, no tempo da revolta. Alguém já ouviu falar de Judas Macabeu aqui ou não? Sim ou não? Não? Você lembra quando eu falei da estátua? E Babilônia, cabeça de ouro. Medo-Persa, peito de prata. Os gregos, cintura de bronze. E Roma, que é o maior império existente, por isso que é longo. Ferro. Então o que acontece? Nessa mudança de império, esse aqui é os gregos, cultura. Então o mais longo é a Roma, pernas de ferro.
Dentro da cultura grega, quando separou os 4 generais, e um tomou conta da terra de Israel, o que aconteceu? Ele invadiu o templo, que é o conhecido como o período interbíblico. Ele invadiu o templo e falou, olha, eu vou forçar a cultura grega a entrar dentro do templo, a mexer com Jerusalém. Porém, Judas Macabeus, que é da linhagem dos Asmoneus, o que ele fez? Ele revolucionou, criou uma revolta, foi revolucionário e diz, a gente vai lutar contra vocês. E ele foi o quê? A base da força, tirou esse império, lutou contra. Então o Zelote, ele tem por quê? Zelo. Finéias em Números capítulo 25, quando Balaque e Balaão tentam amaldiçoar, aí tem uma bagunça lá dentro, porque quando ele não consegue amaldiçoar, ele coloca armas de prostituição dentro. Aí vem o quê? Finéias com a lança e fere. O que? Ele usou a violência. E Elias no monte, depois que o fogo desceu, usou a violência. Por quê? Porque eles eram tão zelosos, mas a arma de enfrentar esse império romano e essa cultura helênica é o quê? A força, a violência. É como se fosse hoje uma facção. Imagine alguém com uma peça dizendo, eu não aceito a prostituição na igreja. Eu não aceito que pastor rouba. A gente não aceita. Mas eles eram violentos. Eles usavam a violência. Aí que Jesus faz, eu quero você. Já que você é zeloso, bate de frente com o sistema, não gosta de Roma, não gosta da cultura grega, e a sua referência é Números, é Finéias, é Elias e é Judas Macabeus, eu vou te mostrar e vou canalizar essa violência que você tem. Já que você quer ser um revolucionário para bater de frente com o sistema, você será um revolucionário no reino. E o engraçado, lembra de Mateus? Que trabalhava para Roma e cobrava imposto dos judeus? Senta na mesma mesa um cara que, se ele batesse de frente na rua, mataria. Vai sentar na mesma mesa. Para quê? Porque tem um projeto. E esse projeto será fundamentado em vocês. Eu sendo a pedra principal. E vocês farão parte desse projeto. Mas, porém, Pedro, você será. E Jean, e o último? Judas Iscariote. O homem de Quiriote. Isso mexe. Porque ele coloca na mesa, dentro desse projeto. Ele orou para escolher a igreja. Então ele escolheu pescadores, escolheu pessoas intensas, escolheu pessoas mais impulsivas. Agora ele escolheu um cara que era revolucionário, que era praticamente de uma facção, que lutava contra o sistema, e falou, chamar o Judas, o homem de Quiriote. Por último de toda a lista, Judas Iscariote, um homem que Jesus mais confiou entre os discípulos, entre os 12. Por que confiou? Deixou isso aqui na mão dele. O recurso para alimentar todo o grupo. É porque quando vai mente de pregador, assim, tô um tempo sem ensinar, mas quando a mente do pregador vai indo na igreja, eu fiquei pensando, será que não estamos traindo Jesus por causa disso aqui, ó? Tá trocando. Por quê? Olha um dos pensamentos de Judas. Tem um dicionário Wycliffe, e quando ele falou aquilo, eu achei extraordinário. Porque um dos pensamentos de Judas trair Jesus, sabe qual foi? Porque ele viu em Jesus o Messias. Ele vai governar. Só que todos os impérios que passaram, o governante era montado no cavalo branco e cheio da grana e mandando em tudo. É um governante terreno. Ele acreditou que Jesus seria o Messias. Caminhou com Jesus, o maior mestre. Porém, quando Cristo falou, eu vou morrer, vai acontecer a bagaceira, ele falou, opa! Quando Jesus começou a pregar dizendo que o reino dele não tem a ver com as coisas da terra, ele falou, opa! Imagine alguém andar com Jesus. Você vem para a doutrina, você vem para a escolinha dominical, você vem para o culto da tarde, e a sua mente é,
Reino da terra, reino da terra, reino da terra. Aí todo dia Jesus pregando para você, ó, pão, eu vou morrer, vou ser crucificado. O maior pregador, Jesus. O maior mestre, Jesus. Só que quando ele falou, ó, eu vou morrer, Judas olhou e falou, opa, não vai ter. O reino que ele está prometendo é celestial, eu estou achando que é na terra. Aí troca. E isso, para a gente concluir aqui, tem a ver muito. Porque quando a pessoa vem para a igreja, vem para a escola, vem aprender e ela vê, peraí, os ensinamentos que Deus tem para mim é para crescer primeiro no mundo espiritual? É salvação primeiro? É perder para depois ganhar? Não, não quero perder nada não, quero ganhar. Aí o que faz? Troca Jesus. E o que bateu em Judas? Remorso, não arrependimento, remorso. E o que aconteceu com ele? Ele se matou. Eu fiquei pensando assim, né? Só para ficar para reflexão. E eu vi que tem gente que se mata mesmo. Quando ela entra na igreja e vê que aquilo que ela pensa que é o evangelho não é mais. Ela acha que evangelho é riqueza. Fazer parte do reino de Deus não, é ficar famoso. Mas quando ele percebe que é mais renúncia, mais sacrifício, mais dor, mais cobrança, aí fala, não é para mim. E que onde ele se mata? Na área espiritual. Puxa o próprio gatilho. Na área espiritual, não vive mais. Para quê? Para a igreja. E muitos que estão lá fora, colocou a própria arma na cabeça espiritualmente falando, dizendo, eu não quero mais essa vida. Porque eu me senti enganado. Porque eu achei que ia ser só vitória, 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 e eu estou vendo que a minha vida não é isso. Porque o povo não tem paciência. Se esperar o reino, que já está, mas ainda não, já vivemos ele aqui na autoridade, no poder, nos milagres, mas será manifesto de uma forma visível? Em um mundo que busca o Judas, o espírito de Judas operando hoje? Eu quero agora, é para agora, é agora, sendo que se esperar um pouquinho, coroa, ruas, mas Judas não entendeu. Você percebe que há uma variedade, e dentro dessa diversidade, meu Deus, dentro dessa diversidade, une-se para um propósito, expansão do reino de Deus. Eu estava conversando com um amigo meu, e eu vou terminando aqui, sobre a diversidade. E como é bom a diversidade, igreja? Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos olhar aqui a nossa igreja, tá? Imagine que tem gente que gosta de pregador mais quietinho. Fala mais baixo, mais educado. Aí uns não. Eu gosto daqueles que já vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá. Aí outros não, eu gosto dos mais cultos. Que abaixa o óculos, olha o tablet, fala mais bonito. Não, eu gosto daquele outro. Você percebe que quando Deus vai escolhendo, preenche todos os gostos? Todo público. Essa diversidade até de dons, de ministérios, preenche todas as lacunas. Para não ficar ninguém de fora. Então, você vai ver que essa diversidade enriquece o reino. E não é segundo a aparência, é segundo aquilo que vive com Cristo. Eu acho extraordinário, já vou terminar aqui, essa diversidade. Mas eu vou dar um conselho, como está na aula, não exponha a sua preferência. Por quê? Vou te dar um exemplo, tá? Nós três aqui, tá? Estou começando hoje, então se você não preferir, estou tranquilo. Mas deixa eu te falar um negócio. Imagine 3 aqui. Aí você abre perto de um de nós. Eu prefiro o Markley. Eu vou dar um exemplo. Sabe o que você está dizendo? Sabe o que você está dizendo? Quando você prefere ele, está dizendo, eu não prefiro o outro. E aonde tem preferência, haverá indiferença. É bom ser escolhido como preferido? Sim. Mas só quem já foi rejeitado sabe como é a dor. Você lembra de Jacó dentro da casa? Ele tem quantos filhos?
E quem ele deu a túnica? A José, porque eu a amava. Mas automaticamente, onde tem preferência, houve indiferença. Os irmãos odiaram ele. Porque o pai disse que ama. Então, se eu chego aqui e falo, olha, eu prefiro o Tarciso, eu coloco ele como destaque. E colocando ele como destaque, os outros vão olhar com ele como alvo. Pode causar inveja no coração dos outros sem nem ter. Então, se você abre a boca para dizer, eu prefiro fulano, você está colocando guerra, divisão dentro de um ambiente. Só João abre a boca dizendo, o discípulo a quem ele amava. Porque é ele que está falando. Só que não expõe a sua preferência. Em ambiente nenhum. Já pensou, você fala, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Você olha para um filho e fala, eu te amo mais, filho. O outro filho vai olhar, pô, você ama mais ele do que eu? Você não cria revolta no coração do outro? Não é? Não vai falar, meu Deus, você ama mais eu do que eu. Automaticamente o coração do outro vai se encher. Então, quando eu exponho a minha preferência, eu causo uma divisão. Então, na mesa do reino, por mais que você tenha uma pessoa que você se sente mais íntimo, mais apegado, filho, amigo, não exponha isso, tá bom? Porque isso causa uma indiferença onde Deus quer colocar a comunhão. E na mesa de Cristo, tem vários perfis. E esses perfis preenchem as lacunas de cada um, tá bom? E assim agradeço aqui essa oportunidade hoje. Desculpa a demora aí.